Olá, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Olha, hoje vamos continuar a fazer aquelas questões top das tops do Enem. Tá legal? Vamos nessa e me acompanhe aqui. Prazer, eu sou o professor Fábio Fabuloso. Vamos nessa. Vamos pegar essa questão de 2011. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Então eu vou dar um zoom para você ver como é que está a situação aqui. Aqui a situação 1, a situação 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São, é, são essas 7 situações. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Então, qual desses daqui que a lâmpada acende? Vamos analisar. Nesse 1, ele vem aqui por esse lado aqui da pilha, que é o negativo, vem e fecha o circuito bem aqui, ó. Então, pode ver que aqui tem, ó, ele vem para cá, vem aqui do lado da lâmpada e a bundinha aqui da lâmpada vem aqui nessa parte da pilha. Então, esse 1 fecha o circuito, a resposta é sim. Bora ver esse 2. Esse 2, o polo positivo está de cabeça para baixo. E aqui ele pega a pontinha, não aqui no polo positivo, mas aqui do lado. E aqui, que é o negativo, né? E pega aqui um pouco do negativo aqui. E vem nessa lâmpada aqui. A bundinha da lâmpada vem aqui no negativo da pilha. Negativo e negativo não dá aqui a diferença de potencial. Então o 2 não fecha circuito. Bora ver o 3. O 3 é só que o 1 ele está para o nosso lado esquerdo, o 3 está para o nosso lado direito. Mas pode ver que a montagem é exatamente a mesma. Então o 3 fecha circuito? Sim, fecha circuito. Bora ver esse 4. Esse 4 ele está ligado à bundinha aqui da lâmpada, está ligado na carcaça da pilha. Então nesse caso aqui ele não fecha circuito. Bora para o 5. O 5 ele vem no negativo, né? E presta atenção que ele vai no vidro da lâmpada. Então isso daqui não existe. Isso aqui é maconha. Não fecha circuito aqui. Bora para o 6. Esse 6 ele vem aqui nessa pontinha, aí volta, vem para cá, para esse polo aqui da pilha, e esse polo vem para o outro, o mesmo polo da pilha vem para o polo da lâmpada vem para o polo da pilha. Isso existe? Ele fecha circuito? Não, não fecha circuito. Agora bora ver esse 7. Esse 7 ele tá, o positivo está ligado aqui em um polo aqui da lâmpada, e esse negativo da pilha ele vem e para esse outro polo aqui da lâmpada. Então ele fecha circuito aqui? Sim, ele fecha circuito sim. Então por isso, lembra quais foram? Foram 1, 3 e 7. 1, 3 e 7, letra D. Vamos para a próxima. Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada, a partir de dois interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Esta ligação é conhecida como interruptores paralelos. Esse interruptor é uma chave de duas posições, constituída por um polo e dois terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo receptor. Então, na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior. Está aqui a posição 1. E então, a chave, ou seja, essa chave aqui, essa linha está representando a chave. Ele vai e conecta aqui no terminal superior. Quando ele vier para cá, ele faz um clique, clac. Vem para cá, clac. Vem para cá, clac. E na posição 2, a chave conecta ao terminal inferior. Aqui é a posição 2 e pode ver que ele está aqui ligado na posição
né, no terminal inferior. O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto é qual? Desses daqui, tu pode até dar um pause, dá um pause agora e analisa qual desses tu marcaria. E assim que tu souber ou marcar, tira o pause e vamos corrigir. Já voltou? Então, vamos analisar esse daqui de baixo. Eu vou dar um zoom. Olha só essa letra E. Quando eu trocar esse terminal, clac, aí a corrente vem, tá aqui embaixo. Aí a corrente vem, pronto, fechou o circuito. Então tá bacana. Agora, deixa ele aqui. Bora modificar esse outro. Quando eu trocar essa posição, for para cima, clac. Quando ele for aqui para cima, então a corrente vem, tá fechado aqui, vem, tá fechado aqui, pronto, fechou o circuito. Então, por isso que essa é a alternativa correta. O circuito que cumpre a finalidade do jeito que está ali é esse circuito aqui. Facinho, né, meus heróis? Vamos continuar. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente, existem uma geladeira, letra G. Então, isso daqui é o que? Geladeira. Uma tomada, T. Então, aqui é uma geladeira, aqui é uma tomada. E uma lâmpada, L. Aqui é a lâmpada, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira. Então, ele quer medir o quê? A tensão aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Ou seja, qual é a tensão que está aqui? Qual é essa tensão? Qual é a tensão aplicada à geladeira, né? A corrente total. Qual é a corrente total? E a corrente na lâmpada. Qual é essa corrente aqui? E qual é a corrente total? Qual é essa corrente total? Para isso, ele dispõe de um voltímetro. Aqui está o voltímetro. E 2 amperímetros. Tem aqui o esquema do amperímetro. Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado onde? Então, mais uma vez, eu peço que você dê um pause no vídeo e tente resolver essa questão. Vamos nessa? Então, aqui. Vamos analisar esse circuito aqui. Analisando ele, vamos lá. Para saber a corrente total, esse amperímetro tem que estar ligado perto de onde está a tomada. Perto de onde está a tomada, não. Perto de onde está ali o fio principal, ou seja, o fase e o neutro. Aqui é o fase, aqui é o neutro. Então, tem que ser aqui. Então, o que acontece? Quando eu colocar o amperímetro aqui, sim, eu vou achar a corrente total. Agora, veja que como a geladeira está em paralelo com a tomada, que está em paralelo com a lâmpada, então esses 3 componentes eletrônicos estão recebendo a mesma tensão, porque estão em paralelos. Se eles estão em paralelos, então eu tenho que colocar o voltímetro em paralelo. Aí eu colocando aqui em paralelo, eu estou achando a tensão. E essa tensão é a mesma que está na geladeira, que está na tomada, que está na lâmpada. Olha, voltando aqui para mim. Na nossa casa, o comum é 120 volts, pelo menos aqui no Pará é 120 volts. Se você está em outra região do Brasil, provavelmente deve ser 220 aí. Então, se no nosso quarto tem uma tomada lá, comum, e essa tomada está lá 110 volts, provavelmente na sala vai ser 110 volts.
Na cozinha vai ser 110 volts. Dentro da cozinha tem mais outra tomada, que é a tomada da geladeira. Então você deve ligar 110 volts. Lá no seu quarto tem uma tomada que você liga ao ventilador, 110 volts. Então a instalação residencial é geralmente em paralelo. E por causa disso, todos os pontos ali funcionam em 110 volts. Uma lâmpada, cada uma lâmpada também 110 volts. É claro que se for a sua casa, a sua região for 220, em qualquer um ponto vai ser 220 volts. Por isso que aqui é 120. Opa, essa mesma tensão que é ligado aqui é a mesma da geladeira, a mesma da tomada e a mesma da lâmpada. Por isso que essa questão é a letra E. Que tal aí? Acertou? Então, se acertou, vamos continuar. Se não acertou, vamos continuar também, que na próxima você acerta. Vamos nessa? Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, então liguei a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Ligou a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente. Popularmente associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Então, olhando aqui para mim, a lâmpada incandescente é aquela que tem uma molinha lá dentro. É uma lâmpada que tem o vidro transparente, dá uma luz amarela e lá dentro tem uma espécie de molinha. E essa molinha lá dentro é chamado de filamento. Então, provavelmente, você ainda não deve ter visto uma lâmpada incandescente, mas ela tem essa característica. Ela é diferente de uma lâmpada LED, de uma lâmpada fluorescente, onde a LED utiliza ali alguns diodos, né? É lâmpada de diodo, e a fluorescente utiliza gás. Então, por isso que essa daqui é incandescente. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. Então, isso daqui é algo que é popular. Esse pensamento é algo que é popular, que desgasta, a corrente elétrica desgasta ali o filamento. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que... Dê um pause aí no vídeo, já já a gente volta para te dar o gabarito. Vamos nessa? Olha só essa alternativa aqui. A rapidez é devido ao campo elétrico que se estabelece em todos os pontos do circuito. Quando dá uma diferença de potencial, então essa energia de um ponto a outro, ela caminha praticamente na velocidade da luz. Mas é a energia, não são as cargas que vão, né? Não é as cargas que se atravessam o circuito necessariamente. É um campo elétrico que se estabelece ali, e por causa desse campo elétrico, a energia elétrica caminha no sentido, caminha quase na velocidade da luz. Então isso é devido ao campo elétrico. Tá legal? Vamos nessa. Eu só vou tirar a minha imagem aqui para a gente ler juntos essa questão. Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura dos mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. De acordo com a temperatura, tem a diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, Rx, e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor
de temperatura em que Rx é 100 ohm, aqui, ó, na verdade não é S, aqui é um X, e esse valor é 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será de quanto? Está aqui o voltímetro. Será de quanto? Quantos volts passa nesse ponto e nesse daqui? Vamos calcular? Para você visualizar melhor esse esquema, eu vou desenhar de forma bem rápida aqui. Veja essa ponta, esse braço e esse braço. Imagina que esses dois braços aqui estão tortos. E aí eu vou pegar essa ponta e trazer para cá. Vou pegar com o dedo, vou pegar essa ponta aqui e trazer para cá. Vou fazer isso, olha aqui para mim. Vou fazer isso aqui. Vou pegar e trazer para cá. Vou trazer de forma que fique retinho assim. Percebeu? Então ele estava torto. Aí eu trouxe essa ponta para cá. Ele até ficar reto. Deu para entender? Então aqui é 470 ohms. E esse outro é quanto? Quanto? 100 ohms. Tá vendo essa ponta aqui? Vamos pegar a mesma coisa. Ele está torto. Aí eu vou pegar com o dedo nessa ponta e vou trazer para cá. Pego e trago para cá. Então aqui são quantos ohms? 470. E esse outro? 100 ohms. E o voltímetro está ligado daqui para cá. Que tal? Ficou melhor agora de visualizar? Pronto. Aí vamos analisar o seguinte. Primeiro eu vou tirar o voltímetro só para tu não ficar, só para não ficar poluído aqui a tela, mas ele é daí mesmo. Lembra do triangulinho que a gente sempre faz? Tem na aula passada. Então, o triangulinho é assim. O que ri. Aí o triangulinho. Aqui e aqui. Onde, se eu quiser a letra I, se eu quiser a corrente, então eu pego U e divido por R. Se eu quiser a resistência, eu pego U e divido por I. E se eu quiser o U, eu pego o R e multiplico pelo I. Tranquilidade? Certo. Deixa essa informação aqui. Esses dois resistores, eles estão em série. Se eles estão em série, então basta somar o 470 com 120. Então aqui vai ser uma única resistência valendo quanto? A soma dos dois. O 470 somado com 120. Esse resultado vai ser quanto? 0 mais 0, 0. 7 com 2, 9. 4 com 1, 5. Essa REC, essa resistência equivalente, então, vale 590. Aqui, esses dois, ele tem uma resistência equivalente também. Ou seja, como eles estão em série, basta somar um com o outro. 0 mais 0 dá 0. 7 com 0 dá 7. E 4 com 1 dá 5. 570 ohms. 570 ohms. E aqui 590 ohms. Agora eu vou pegar esse azul. Aliás, vou pegar vamos calcular a corrente. Como é que calcula a corrente? Se eu quero calcular a corrente, é U dividido por R. U dividido por R. Quanto é o U? É a tensão, 10 volts. Então, nesse caso, quanto de corrente está passando aqui? Quanto de corrente está passando aqui? Então, bora saber aqui o sentido. Então, esse é o gerador, né? Tá gerando, ele está apontando para baixo. Então, a corrente é para cima. Aí vai para cima, aqui vai para nossa direita e aqui vai para baixo. E aqui continua para a direita. Esse é o sentido da corrente. Então, essa corrente que está passando aqui, quanto é que passa? Vai ser U sobre R. Vai ser 10 dividido por a resistência equivalente, 570. Isso aqui vai ser, cancela o 0 com 0, 1 sobre 57.
é a corrente que está passando aqui. Qual é a corrente que vai passar para cá? Eu vou deixar bem aqui para ficar bacana. 1 sobre 57. Qual é a corrente que vai passar aqui, hein? É U sobre R. Veja que é a mesma tensão aqui, é a mesma tensão aqui. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Então, I vai ser 10 volts dividido pelo REC, que é 590. Cancela o 0 com 0. 1 sobre 59 amperes. E aqui é 1 sobre 57 amperes. Como ele quer aqui no braço que ocupa o Rx, ou seja, o Rx quem é? É o 100 ohms. Então, vamos analisar o seguinte. A tensão, né? Então, se ele quer a tensão, veja, se ele quer tensão, é R vezes I. Tensão é R vezes I. Se ele quer tensão nesse ponto, então, tensão... Se ele quer nesse ponto, então, tensão é igual a R vezes I. R, 100 vezes... Quanto de corrente? Aqui, desse lado aqui, 1 sobre 57. 1 sobre 57. 100 vezes 1 sobre 57. Então, fica 100 vezes 1 é 100, dividido por 57, essa tensão será 1,75. Agora, o voltímetro não está ligado nesse cara aqui também? Então, a tensão nesse cara vai ser R vezes I. Olha aqui o triangulinho, tensão R vezes I. R vezes I. Tensão vai ser 120 vezes I. Quanto é I desse lado? 1 sobre 59. 120 vezes 1 é o próprio 120. 120 dividido por 59 dá aproximadamente 2 amperes. E aqui 1,75 amperes. E então, qual é essa diferença de potencial? Diferença de potencial. Qual vai ser? Essa diferença de potencial será, então, o 2 menos 1,75, que dá aproximadamente 0,3 amperes. Dá 0,25, fabuloso, mas veja que não tem 0,25. O mais perto é o 0,3. Tá, mas a dúvida é, será que vai ser positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Veja que esse potencial está indo daqui para cá. Então, vai ser o 2 menos o 2 amperes e 1,75. Se a corrente está diminuindo daqui para cá, significa dizer que o potencial aumenta daqui para lá. Então, ou seja, aqui é 2 amperes, não é? Então, a potência diminuiu para cá, porque aqui é menor. A corrente diminuiu nesse sentido. Se a corrente diminuiu nesse sentido, então o potencial ele aumenta para cá. Então ele aumenta para cá. Por isso que ele vai ser positivo, 0,3. Aliás, perdão, como aqui é positivo, eu não estava vendo esses terminais. Então, aqui é um positivo, aqui é um negativo. Então, é óbvio que ele vai marcar menos 0,3 aqui. Que o potencial, na verdade, ele está diminuindo. O potencial está diminuindo daqui para cá. Para a nossa direita, o potencial diminui. Se ele diminui para a nossa direita, por isso que ele vai ser, então, menos 0,3 volts. Menos 0,3 volts. Eu não estava vendo aqui os terminais. Então, olhando para os terminais, dá para ver que o potencial diminui para cá. Por isso que fica, então, o 1,75 menos 2. Então, se for para corrigir aqui, bora corrigir. Então,
que fica 1,75 menos 2, que vai dar aproximadamente menos 0,3 amperes. Só fazendo essa correção aí. Tá legal, meus heróis? Vamos continuar. Um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Claro, porque uma tomada é para o computador, a outra tomada é para o monitor e o interruptor é para a lâmpada. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica. E a lâmpada deve ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Símbolos adotados: lâmpada, tomada, interruptor. Esses são os símbolos. Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Faça a análise aí, pause o vídeo e vamos voltar daqui a pouquinho. Então, voltando, olha só esse esquema aqui. Tem 2 tomadas, elas estão em paralelo entre si, e essas 2 estão em paralelo com a lâmpada. E aqui é um interruptor. Veja que o interruptor aberto, as tomadas funcionam. Aqui é a tensão, tá? Então aqui é um terminal para tensão, aqui é outro terminal da tensão. Ou seja, o interruptor aberto, a tomada funciona? Sim. O interruptor aberto, a outra tomada funciona? Sim. Agora, a lâmpada funciona? Não, porque não está fechando o circuito aqui. Quando o interruptor, clac, liga aqui, fecha o circuito, a lâmpada acende? Sim, a lâmpada acende. Então, esse é o esquema certo para essa questão aí. Fácil, fácil, não é verdade? Vamos para outra, emendando aqui na outra questão. Vamos nessa. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E, e rotulou essas correntes: corrente A, corrente B, corrente C, corrente D, corrente E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Veja bem, veja bem. Eu dei um zoom aqui para melhorar a situação da análise. Aqui está o gerador. Esse gerador, ele está em paralelo com a lâmpada 3, que está em paralelo com a lâmpada 2, que está em paralelo com a lâmpada 1. Essas 3 lâmpadas recebem a mesma tensão. Vamos analisar agora a corrente. Bem aqui, a corrente que está entrando para cá, ele vai passar pelo ponto A, vai ser essa corrente, passou para cá. Então, é a corrente máxima que está passando nesse ponto A. E aí ele vem, passou, e aqui, por esse letra E, vai ser exatamente a corrente que está passando aqui. Vai ser exatamente fabuloso, sim. Porque olha só, essa corrente que vem para cá, veio para cá, aí vem um pouquinho de corrente para cá e um pouquinho de corrente para cá. Já diminuiu, já não é corrente total. Aí essa corrente que tá, o pouquinho de corrente que já passou aqui, ele vem, passou aqui, é um nó. Aí diminui um pouquinho para cá e diminui um pouquinho para cá. Essa corrente que diminuiu ainda mais é a mesma que vai passar nessa lâmpada. E aí a corrente vem, vem, essa aqui é nó? Não. Então é essa mesma corrente que passou aqui, é a mesma que vem para cá. Chegou nesse nó, aí essa corrente aumenta um pouco. Por quê?
porque vai vir essa corrente que chegou e essa corrente que está chegando. As duas vão se somar. Aí essa corrente que já vai descer, já é o somatório daquelas duas lá de cima. Aí ele já vem um pouquinho forte, pá, 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 pá. Chegou nesse outro nó, vem essa corrente que já estava descendo e essa corrente que veio para cá. Essas duas se somaram. Pá, 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 pá. E no final, essa corrente que vai passar aqui, que é o somatório de todo mundo que estava lá em cima, é a mesma do que saiu daqui. Então a corrente do A é exatamente igual à corrente da letra E. Agora vamos analisar o seguinte. Como as lâmpadas são iguais, a mesma corrente que vai passar nessa letra D, veja que ele diminui um pouco para cá e diminui um pouco para cá. Como é a mesma lâmpada, ele se dividiu em dois, exatamente em dois, essa corrente. Então a corrente que vai passar aqui no C é exatamente a corrente que vai passar aqui no D. Ou seja, a corrente do A é igual à corrente do E. E Fabuloso não tem as outras alternativas. Pois é, cortou. Mas não tem problema, porque fazendo análise, nós vamos ver que a resposta é a letra A. Então a corrente do A é igual à corrente do E. Essa corrente que está passando aqui é exatamente igual a essa corrente que está passando aqui. E a corrente que está passando no C é exatamente igual à corrente que está no D. Apesar dessas duas correntes, presta atenção, essas duas correntes serem menores do que a corrente total, mesmo assim, entre elas duas, as correntes vão ser iguais. Tranquilidade? Vamos para a próxima. Fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior, quando a corrente é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Tá. Ele queima por quê? Por causa do ponto de fusão que tem ali dentro do fusível. A corrente foi máxima, então significa dizer que, por efeito Joule, o fusível ele vai aquecer e o ponto de fusão daquele fiozinho que está lá dentro do fusível, ele tem baixo ponto de fusão, então qualquer aumento de temperatura ele vai e se funde. Quando ele se funde, ele derrete e então ele abre o circuito ali. É assim que é o princípio de funcionamento de um fusível. Ele queima. É chamado que ele queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. É uma forma de proteção. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão e que o fusível suporte uma corrente nominal de, aqui cortou, mas aqui é 500 mA. Esse M é mil e o A é ampere. E aqui está o esquema. Qual é o valor máximo da tensão para que o fusível não queime? Muitos alunos pensaram que esse esquema aqui ele é uma ponte de Wheatstone, mas ele não é. Presta atenção que aqui está separado. Então, aqui está separado, ele não está junto, percebeu? Não está ligado aqui, está totalmente separado. E perceba, conforme a questão anterior, puxa essa parte aqui, você vai ver que entre esses dois aqui, esses dois resistores, eles estão em paralelo. Esses dois estão em paralelo. Agora veja que o fusível está passando nesse circuito. Vem para cá, passa pelo fusível. Vem para cá, desse nó, vem para cá. E daqui ele vem para cá. E daqui vem aqui. Vem para cá e vem para cá. Ou seja, para que passe no fusível, eu posso até ignorar toda essa parte que está aqui em cima. É mesmo fabuloso? Pode ignorar? Pode sim, porque tu pode até resolver, mas aí, cara, tu tá numa prova do Enem, tu não tem muito tempo para resolver muita coisa. Então,
Quanto menos tu fizer, é melhor. Então, tu pode ignorar essa parte de cima. Vamos analisar essa parte de baixo. Pronto. Quanto de corrente está passando aqui no fusível? Quanto de corrente passa aqui mesmo? É 500 miliampere. Vamos tirar esse mili. Esse mili é 10 na menos 3 amperes. É 10 na menos 3. Mili 10 na menos 3. Ou seja, se é 500, então são 3 casas para nossa esquerda. A vírgula começa aqui, então vamos conferir. 1, 2, 3. A vírgula fica bem aqui. Aí completa só com 0. Ou seja, 0,5 ampere. Então aqui, nesse caso, está passando 0,5 ampere. Veja bem, tá vendo essa resistência? Veja também essa resistência. Concorda comigo que essa resistência é o dobro dessa outra? Então, se essa resistência, vamos pegar essa resistência é a metade daquela de cima, então a corrente vai ser o dobro daquela de cima. Ou seja, resistência for dividida em 2, a corrente vai ser o dobro. Se a corrente dividir em 2, a resistência é o dobro. Então significa dizer que, como essa resistência é a metade daquela de cima, então a corrente que vai passar aqui é o dobro daquela de cima. Então quer dizer que essa corrente é o dobro de 0,5? Sim. O dobro de 0,5 é 1 ampere. Aqui está passando quanto de corrente? 1 ampere. Quanto que está passando aqui no fusível? 0,5 ampere. Tá bom. Aqui tem o nó. Quanto de corrente que vai passar aqui? Quanto de corrente? Ora. Se aqui está chegando 1 e aqui está chegando meio, 1 mais meio dá 1,5. Então, essa corrente está sendo de 1 ampere, 1,5 ampere. Tranquilidade. Ele quer saber a tensão. Qual o valor da tensão? Qual é esse valor da tensão aqui? Qual é? Vamos ver. Nesse pedaço, veja o triangulinho, o RI, para saber o que ri. Para saber a tensão, multiplica R vezes I. Então, veja, a tensão que está passando aqui é 60 vezes 1. 60 vezes 1, vou até colocar assim, 60 vezes 1. Da onde que veio? Veio daqui. 60 vezes 1, 60 volts. Guarda essa informação. Quanta tensão está passando aqui? Então, vou indicar. Quanto de tensão está passando aqui? R vezes I. R, 40 vezes 1,5. 60 volts. Guarda essa informação. Veja, desse lado está passando 60 volts. Desse lado está passando 60 volts. E não é todo esse cara grandão aqui, atenção. Então é 60 mais 60. Essa tensão total vai ser 120 volts. Olha que fácil. Tranquilidade? Vamos para a próxima. Alguns peixes, como por aqui, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts, o qual apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então aqui tem um rol de equipamentos elétricos e aqui a potência aproximada em watt
de cada um daqueles equipamentos elétricos. Aí vem o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é qual? Cara, isso daqui é muito fácil, muito fácil. É π, a equação π. P igual I vezes U. Veja, quantos amperes ele produz? 2. Quanto de tensão? 600. Ora. 2 vezes 600, 1.200 watts. Procura 1.200 watts lá em cima. Não vou apontar. Procura aí. Aonde é que tá? 1.200. Isso, achou. Tá bem aqui. E esse 1.200 é de qual equipamento elétrico? Olha, churrasqueira elétrica. E churrasqueira elétrica é qual a alternativa? Olha aí, letra D. Tranquilidade, não é verdade? Vamos para a próxima. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Então, quem é da antiga aí, um pouco da antiga, sabe que os smartphones eles eram todos de botão, não era touchscreen. Quem é da antiga aí sabe, pode confirmar aí. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione. Então o nome disso é tela resistiva. Aí depois a tecnologia foi trocada por telas capacitivas. Então por enquanto, nessa questão, ele está falando sobre as telas resistivas e que tinha que pressionar. Quando as pressionassem, modifica a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então aqui é a tela, aqui toca, né? Toca, quando tocar, aí acontece isso daqui, esse circuito aqui ele fecha. A pergunta é: qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Cadê o ponto A? Bem aqui. Presta atenção. Eu vou desenhar a força eletromotriz. Lembra que isso daqui é uma letra grega chamada de epsilon e ele simboliza a força eletromotriz, é gerador. Nesse caso é o gerador. Aqui é negativo, aqui é positivo. E eu vou desenhar esse cara, esse outro e esse outro. Muito bem, muito bem. Perceba que esse resistor ele não vai servir para nada para os cálculos. Esse resistor não vai servir para nada. Por que, Fabuloso? Porque ele não está ligado a nada. Ele só está ligado aqui. Então tu imagina como se fosse um cano e esse cano tivesse com uma tampa bem aqui. Não passa corrente aqui. Não é verdade? Não passa corrente aqui. Então não vai servir de nada esse resistor para nossas contas. Então é como se ele não existisse. Vamos apagar ele então. Tá, Fabuloso, tu apagou aquele, mas esse ponto A, ele vai ficar sem ninguém. Não, meus heróis, veja que a pessoa vai triscar, vai tocar aqui. Quando a pessoa tocar, essa chave vai fechar. Olha, se vai fechar, então ele vai fechar esse circuito aqui. Ah, agora entendi. E esse pedacinho também não vai entrar na conta. Bora apagar também. Ah, agora sim. Então, vamos analisar o seguinte. Nós analisamos esse daqui, esses dois em série. Sim ou não? Sim ou não? Não! Primeiro tu faz o que está em paralelo.
nesse caso aqui, faz primeiro que está em paralelo, porque aqui tem um nó e aqui tem outro nó aqui. Então não faz essa besteira de primeiro somar esses dois. Em paralelo, aqui é 4 quiloohms e aqui é 4 quiloohms. Como é que faz isso daqui? Então, para achar a REC, é a multiplicação em cima e a soma embaixo. Como assim? Quando eles estão em paralelo. Então é 4 vezes 4 e 4 mais 4. 4 vezes 4 dá 16. 4 mais 4, 8. Essa REC, então, 2 quiloohms. Então significa dizer que esses dois aqui funcionam como se tivesse um resistor valendo 2 quiloohms. Por isso eu apaguei aqueles dois funcionam como se fosse um que vale 2 quiloohms. Lembra que aqui é 4 quiloohms. Agora sim, esses dois estão em série, basta somar o 4 com o 2, que vai dar quanto? 6. 6 quiloohms. Ou seja, letra C. C de catarro. Então é isso, meus heróis. Espero que tenham gostado. Nós fizemos bastante questões de Enem para treinar. Vamos treinar em cima de questões de Enem mesmo, tá legal? Chega, eu suei, olha, chega, eu suei. Então a gente se vê na próxima aula.